palavras. Isso me dá um certo temor quando eu leio e quando eu ouço essa parte da Bíblia, esse texto onde o Senhor fala para muitas pessoas ou para as nações da terra. Eis que vem dias que essa palavra não vai existir mais. Que esse livro aqui, ó, ele vai existir como um livro físico, mas a palavra rema não estará mais aqui. A revelação não existirá mais. O mover do Espírito Santo não estará mais aqui. Quando pegarmos a Bíblia para ler, vai ser como se estivéssemos lendo um livro qualquer, que não tem conteúdo nenhum, que não tem revelação nenhuma. Porque esta palavra aqui, ela está sempre atualizada. Ela sempre está renovada. E cada vez que nós lemos um versículo aqui, todas as vezes que lemos, Deus tem uma revelação diferente para nós. Que nós possamos aproveitar esse manual de instrução que o Senhor deu para nós, a nossa bússola, o cuidado de Deus para nós. É esse manual. Como eu disse domingo, no culto na igreja, esse manual é o que nos conduz à vida eterna com Jesus Cristo. Então vamos ler a palavra de Deus. Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo no livro de Salmo. Nós vamos ler o Salmo número 146. Salmo número 146. O título deste salmo já é bem sugestivo. E eu quero dar uma orientação para todos que estiverem acompanhando, mesmo os que não estão na escola apostólica. Salmo, hoje mesmo eu vi uma pessoa, eu estava ouvindo no rádio, uma rádio bem conceituada aqui de Belo Horizonte, e eu estava indo fazer em uma fábrica, olhar um produto, e a pessoa que estava ali ministrando falou assim: irmãos, nós vamos ler o Salmo, capítulo número tal, versículo tal. Às vezes existem teólogos, pessoas, né, formadas em teologia, que fizeram doutorado, tese, pós-graduação em teologia, e fala errado. Salmo não se fala capítulo. Salmo é um livro, o livro de Salmos. Os livros são livros poéticos. Então, não é considerado em capítulos, mas livros. Então, quer dizer, quando você vai ler um salmo, você vai falar assim: nós vamos ler o salmo número 146. É uma poesia, né? É a palavra de Deus colocada para nós em versos. É muito maravilhoso isso. Mas o título do salmo já fala de quem nós somos de fato e quem é Deus. Quando nós temos o rema, ou a revelação da palavra, nós vamos ver que, se lêssemos o título do salmo, não precisava nem pregar, quando há reconhecimento. Então, o título desse salmo diz assim: a fraqueza do homem e a fidelidade de Deus. Mas o salmista diz assim: louvai ao Senhor. Louvai ao Senhor, ó minha alma. Louva ao Senhor. O versículo 2: louvarei ao Senhor durante a minha vida.
Cantarei louvores ao meu Deus enquanto viver. Não confieis em príncipes, nem em filhos de homens, em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito, e eles tornam para a sua terra. Naquele mesmo dia, perecem os seus pensamentos. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, e cuja esperança está posta no Senhor, seu Deus, que fez os céus e a terra e o mar e tudo quanto há neles, e que guarda a verdade para sempre, que faz justiça aos oprimidos, que dá pão aos famintos. O Senhor solta os encarcerados, o Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos. O Senhor guarda os estrangeiros, ampara o órfão e a viúva, mas transtorna o caminho dos pecadores ou dos ímpios. O Senhor reinará eternamente, e o teu Deus, ó Sião, é de geração em geração. Louvai ao Senhor. Que coisa maravilhosa poder declarar isso. Quando a palavra diz assim, louvai ao Senhor, pronto, é uma orientação. Louvar a Deus é muito bom. Porque muitas vezes nós esperamos, eu vejo muito isso na igreja principalmente, as pessoas esperando ali o momento em que o pastor vai chamar as pessoas para receberem oração. E, às vezes, as coisas transcorrem normalmente no período de um culto. Então, há o período ali de abertura, de culto, de oração, né? Depois vem o período do louvor, as ministrações do louvor e etc. E muitas vezes as pessoas passam esse período de celebração, mas aguardando aquele momento final para pedir às pessoas, ou o pastor, ou a equipe que estiver ali na intercessão, que orem por ela, por alguma razão, por alguma causa, ou algum motivo ou necessidade. Mas a orientação é, eu não sei se vocês já ouviram um ditado secular aí, que diz que quem canta seus males espanta. Isso é ditado secular, é ditado do mundo, não está na Bíblia nesse sentido. Mas é verdade. Se nós olharmos para o que Tiago fala no capítulo 5, versículo 13, ele fala, está alguém entre vós aflito? Está passando por dificuldade, por problemas? Ore. Ore, ore muito. Está alguém entre vós contente? Cante louvores. É motivo de agradecer pelo que Deus fez, ou está fazendo, ou tem feito. Mas está alguém entre vós doente? Chamem os presbíteros da igreja e orem sobre o doente, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. A Bíblia fala que a oração da fé salvará o doente, o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Aí nós aprendemos, nesse capítulo 5, versículo 13 de Tiago, ali as condições para obtermos cura no Senhor. E voltando aqui, o salmista vai dizer assim, louvai ao Senhor, ó minha alma, louva ao Senhor. Ou seja, como eu estava dizendo no período
no tempo de duração de um culto, ou período de louvor, quando nós chegamos diante de Deus e abrimos os nossos corações para recebermos de Deus aquilo que nós almejamos, desejamos conquistar em Deus, seja o que for. Seja que for o sentido da nossa vida ou a necessidade, nós vamos apresentar a Deus. Mas quando a palavra fala assim, versículo 2, louvarei ao Senhor durante a minha vida. Essa colocação diz que se está tudo bem, louvaremos ao Senhor. Se está difícil, louvaremos ao Senhor. Se as coisas não estão como gostaríamos, devemos louvar ao Senhor. Se a coisa, o vento está soprando ao contrário, devemos louvar ao Senhor. Se estamos vivendo períodos de tribulações, estamos enfrentando provas, dificuldades, atravessando desertos e vales, o salmista está dizendo aqui que ele louvaria o Senhor durante toda a sua vida. Isso significa que o processo da cura, da libertação, pela qual uma pessoa precisa, ou uma necessidade que a pessoa apresenta a Deus, então, seja qual for a situação, ou qual for o momento da vida, ou seja qual for, o que a pessoa está vivendo, é necessário louvar ao Senhor, independente da situação, porque a palavra diz, porque Ele é bom, Ele é benigno, o Senhor é bondoso, e a sua benignidade, a sua misericórdia dura para sempre. E a palavra vai dizer, então, ele vai dizer que louvarei ao Senhor durante a minha vida. Sabe o que significa? Quando eu me apresento diante de Deus, ou na casa de Deus, ou num período, ou num momento em que eu tenho condição de adorar, de louvar, de exaltar, de glorificar, de agradecer, de engrandecer o nome do Senhor, de dar testemunho dos seus feitos, das suas maravilhas, dar testemunho do sobrenatural de Deus que ocorre e acontece em nossas vidas todos os dias. Então ele diz que ele vai louvar ao Senhor durante a sua vida. E mais, ainda na parte B do versículo 2, ele fala, cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Então, cantar louvores significa, como eu disse aqui anteriormente, quem canta, vai ser um ditado secular, um ditado do mundo aí, mas que alguém leu isso na Bíblia e tirou proveito disso aí, quando ele diz que quem canta, seus males espanta. Eu costumo dizer que Deus, ele começa a trabalhar na vida das pessoas, ele começa a curar e a libertar quando as pessoas adoram. Entrem em adoração, adorem em espírito e em verdade. Independente de quem está do lado dela, porque muitas vezes nós ficamos tímidos diante, talvez, de pessoas do nosso lado, até mesmo para orar, para clamar. E, por muitas vezes, Deus envia os anjos. E como eu disse na nossa ministração anterior, bênção, ou bem em ação, ela não tem um nome específico, porque o que é bênção para mim e que a bênção que eu preciso pode não ser a que você está precisando, mas é bênção. A que eu estou precisando é bênção e a que você está precisando também é bênção. E aí, como Deus começa a operar? Quando eu começo a adorar. O louvor é preparação para a ministração da palavra, porque após o período do louvor quando nós entramos com a palavra, o ambiente já está transformado. O ambiente que poderia ser um ambiente, às vezes, fechado, um ambiente pesado, uma ambiência, que
talvez não iria condizer com o que estava proposto naquele momento, mas o louvor foi quebrando as cadeias malignas, foi quebrando as prisões, foi abrindo os caminhos. Deus vai na frente, abrindo os caminhos, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos a contigo lutar. Ele abre as portas para ninguém mais fechar. Ele trabalha para quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Começa a cantar com muito louvor. Então o salmista vai dizer aqui, olha, cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. O louvor cura, o louvor liberta, o louvor abre portas, o louvor quebra cadeias, o louvor abre prisões, louvor ressuscita mortos, louvor da visão, da restauração, traz renovação. Quando nós louvamos, nós retiramos de sobre nós o jugo, o peso, somos curados de males terríveis quando nós louvamos e quando nós adoramos. Mas o versículo 3 diz assim, Salmo 146, não confieis em príncipes, nem em filhos de homens, em quem não há salvação. Por muitas vezes, homens quebraram a cara por confiar em filhos de homens. Aí Jeremias vai dizer o quê? É um perigo a gente ler isso e tentar viver isso sem entender o contexto. Quando Jeremias diz, maldito é o homem que confia no homem. Tem gente que lê só isso aí e pronto, e não posso confiar em ninguém, não posso confiar nas pessoas, não posso confiar. Mas logo em seguida diz assim, que confia na sua própria força e no seu próprio braço. Jeremias está dizendo o quê? Maldito é o homem que confia em si mesmo. O homem que confia na sua carne. Por isso, o título deste salmo é A Fraqueza do Homem e a Fidelidade de Deus. Porque Deus trabalha em cima de princípios. Ele trabalha por princípios. Deus não quebra aliança, Deus não quebra princípios. E no Salmo 101, versículo 6, ele diz na sua palavra, olha, os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que estejam comigo, o que anda num caminho reto, esse me servirá. Mas o que usa de engano e profere mentiras, não ficará firme perante os meus olhos, diz o Senhor dos Exércitos. Então, não confiei em príncipes, nem filhos de homens, em que não há salvação. Quem pode salvar é só Deus, só Jesus Cristo. Só Jesus, só nele há salvação. Em nenhum outro nome há salvação. E nenhum outro mediador há entre Deus e os homens, a não ser Jesus Cristo. E a minha Bíblia diz que este nome é sobre todo nome. E diante deste nome, todo joelho vai se dobrar. E toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aprendo nesta palavra que não confieis em príncipes, ou seja, em quem pode te ajudar, mas limitadamente. Tem limites para o homem te auxiliar, te socorrer ou fazer algo por você. O homem é limitado. Mas a palavra diz o que? Olha só. Em quem não há salvação. Muitas pessoas podem fazer muitas coisas para nós, para nos ajudar. E todo tipo de ajuda é muito bem-vinda no contexto, esse mundo material ou nas necessidades que nós temos. Mas a salvação
ela somente vem do Senhor. A salvação somente virá do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E agora, o versículo 4. Sai-lhes o Espírito. O que é isso? O fôlego da vida. Perdeu-se o fôlego, perdeu a vida, o Espírito se foi, se esvaiu. Aí acabou. Sai-lhes o Espírito, e eles tornam para a sua terra. Quando fala isso, é o pó. Quando o salmista fala isso, é o pó voltando para o pó. Porque o Senhor diz, tu és pó, e ao pó voltará. E eles tornam para a sua terra, naquele mesmo dia, perecem os seus pensamentos. Olha, você sabia que as maiores fortunas, as maiores riquezas, os maiores sonhos, os maiores projetos, as maiores conquistas e as maiores vitórias estão nos cemitérios? Porque muitos que tiveram ideias fantásticas, maravilhosas, muitos que projetaram coisas extraordinárias, mas não concluíram. Muitos projetos ficaram nas gavetas, não deu tempo de executar e pôr em ação. E riquezas, fortunas, e quantas pessoas poderiam produzir? Muito. Não só em prol da sua família, em prol do nosso país, ou coisa desse tipo, dar empregos. Mas chegou o dia de Deus recolher, e muitos foram com seus planos, seus projetos, seus sonhos, até mesmo as suas riquezas. Deixaram aqui, se foram. Assim, olha só, sai-lhes o Espírito e eles tornam para a sua terra. Naquele mesmo dia, perecem os seus pensamentos. Bem-aventurado, versículo 5, bem-aventurado. Essa palavra significa feliz, feliz. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio e cuja esperança está posta no Senhor, seu Deus. Olha só como a palavra se refere ao Deus de Jacó. Quem era Jacó? Nós todos sabemos que estudamos a Bíblia. Qual que é o significado do nome Jacó? Não é? A palavra do Senhor diz que quando Rebeca engravidou de Isaac, de gêmeos, quer dizer, a mãe não sabia que estava grávida de gêmeos até eles começarem a brigar no ventre. Então, aquela guerra ali no ventre já era um querendo ser superior ao outro. E quando Rebeca ora ao Senhor, perguntando por quê, Deus falou, no teu ventre vai sair 2 gerações aí. E o maior vai servir ao menor. Então, olha só para você ver, de repente, eles vão nascer, Esaú nasce primeiro, esse nome significa peludo, e nasce Jacó, que na verdade ainda não tinha esse nome, mas nasceu agarrado ao calcanhar de Esaú, porque queria nascer primeiro. E automaticamente, olha só, vamos ver como as palavras ou nomes que são dados, apelidos que são dados a nós, e vai causar um efeito ou um estrago muito grande na nossa vida. Palavras proferidas, palavras que pode trazer maldição para as nossas vidas.
Então, as parteiras ali, por achar que o menino estava dando uma desperto, o deu o nome de Jacó, que significa trapaceiro, mentiroso, caloteiro, defraudador e outras coisas mais que você possa imaginar. Tudo era sinônimo de Jacó. Agora imagine Jacó na idade de namorar. Chega na casa da moça para conversar com o pai. Olha, eu queria namorar com a sua filha. E aí o pai pergunta, qual é o seu nome? Aí ele vai falar, não, meu nome é Jacó. Jacó. Será que o pai, sabendo o significado do nome, fala, puxa vida, o cara chega na casa da moça, eu quero namorar com a sua filha. Como é que é seu nome? Ah, meu nome é assaltante, é maconheiro, é estuprador. O pai vai arrepiar e não vai concordar com isso. Mas Jacó cresceu com esse nome. E ali, Esaú se tornou perito na caça, o favorito de Isaac. E Jacó, aquele mais acomodadinho, queridinho da mamãe, então era apoiado pela mamãe. Mas um dia, Esaú chegou cansado da caça e Jacó estava preparando o quê? Um prato de lentilha. Ele estava preparando um guisado. Aí, o que acontece? Eu vou interromper meu microfone. O meu cachorrinho pegou um resfriado e ele está tossindo, ela está dando remédio para ele aqui. Aí, ele chegou da caça. E Jacó estava preparando um prato de lentilha. E o que acontece? Ele chegou com muita fome. E aí, meus irmãos, ele falou, Jacó, me dá esse prato de lentilha. Não dou, não. Me dá esse prato de lentilha, eu troco você no que você quiser. Não dou. Ah, te dou. Mas você tem que me dar a sua primogenitura. Porque Esaú era o mais velho, porque nasceu primeiro. No contexto físico, essa primogenitura não representava nada a não ser que o filho primogênito de uma família, ele tinha a maior parte na herança e era ele que administrava os bens da família. Ele era como se fosse um patriarca, principalmente depois que o pai falecesse. Aí acontece o seguinte, ele falou assim, que me adianta primogenitura? O que me adianta primogenitura? Isso para mim não serve para nada, porque na verdade aquilo ali tinha mais a ver com o espiritual do que com o físico. Aí ele trocou. E aquela palavra ali ficou registrada, a palavra que ele liberou. Acontece que a conta chega, né? A conta chega, um dia chega. E ele vai, quando Jacó já está, perdão, quando Isaac já está avançado na idade, já quase não enxerga mais, ele chama Esaú e fala, olha, caça uma caça para mim, faz um guisado e me dá, porque eu vou comer, vou te abençoar e vou morrer. Como Jacó era o queridinho de Rebeca, ela escutou isso e falou assim, olha, você vai fazer um guisado para seu pai, vai matar um cabrito e vai fazer um guisado. Mas meu pai vai me reconhecer, eu não sou peludo igual a Esaú, eu não tenho o cheiro de Esaú. Não, eu te ajudo. Eu não sei o que fizeram, passaram pelo no corpo e ele fez esse guisado.
Isaac desconfiou. Ele falou assim, ó, o cheiro não é do meu filho Esaú, mas o corpo parece ser de Esaú. E ele comeu e entregou a bênção, que seria para o filho primogênito, o filho da obediência, o filho fiel, o filho da fidelidade. Qual que é essa bênção? Está em Gênesis 27 e 28. E lá diz assim, assim pois te dê Deus do orvalho dos céus e das gorduras da terra, que Deus te dê abundância de mosto e de trigo, que sirvam-te povos e nações se encurvem a ti. Sê senhor de teus irmãos, e os filhos da sua mãe se encurvem a ti. Malditos sejam os que te amaldiçoarem, e benditos sejam os que te abençoarem. Olha só, vou explicar aqui rapidamente sobre essa bênção, que era para Esaú. E Jacó seria o quê? Cobertura de Esaú. Então, na verdade, Esaú seria o administrador dos bens e tutor dos irmãos. Aí acontece que nessa trapaça, ou seja, no cumprimento da palavra, digamos assim, do abrir mão dele lá atrás, em troca da primogenitura, em troca do prato de lentilha, ele ficou sem essa bênção. E essa, assim pois te dê Deus do orvalho dos céus, ou seja, do refrigério, do alívio, do não faltar nada. E das gorduras da terra, ou seja, do melhor da terra, das delícias da terra. Isaías 1,19 diz, se quiserdes e ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Então, das gorduras da terra, que Deus te dê abundância de mosto e de trigo, nunca falte provisão, que nunca falte o pão. E que sirvam-te povos, ou seja, às vezes a gente pensa assim, povos, será nações, eu vou para outros países? Não. É quando você vai em um lugar e de repente você vai preparado porque você não sabe como as pessoas vão te receber. E alguns já recebem a gente, né, como diz minha mãe, com 4, 5 pedras na mão. Mas Deus fala que quem está debaixo desse decreto, todo lugar que for é bem tratado, é bem recebido, é bem servido e orientado, porque está debaixo deste decreto liberado por Deus. Sirvam-te povos e nações se encurvem a ti. Isso quer dizer reconhecimento. Ser senhor de teus irmãos não é porque você é mais ou que pode humilhar ou pisar nos seus irmãos, não. Ser senhor significa você é tutor e você está pronto e em condição de ajudar. Talvez alguns não mereçam. E talvez você pode dizer sim, sim ou não, não. Mas você será senhor. Ser senhor de seus irmãos e os filhos da sua mãe se encurvem a ti. Isso é porque eles vão ter que reconhecer quem é Deus na sua vida. Vão ter que reconhecer quem é o Deus que age na sua vida e que cuida de você e que isto é notório. Isso é verdade. E aí ele fala, malditos sejam os que te amaldiçoarem. Não sou eu que estou falando, é palavra. Gênesis 27, 28. Malditos sejam os que te amaldiçoarem e benditos sejam os que te abençoarem. Então, qual que é o nosso dever? Não sabemos quem é o primogênito, porque, na verdade, essa bênção era para primogênito, agora se estende a todos, porque o primogênito a jogou fora. Então, Deus liberou a bênção. Então, e bendito seja os que te abençoarem. Então, nós, por não sabermos quem é o escolhido ou queridinho do papai, e saímos por aí amaldiçoando, a palavra do Senhor diz que de uma mesma fonte não pode jorrar água doce e amargosa. De uma mesma boca não pode sair bênção e maldição. Então é nosso dever abençoar. Então Esaú chegou da caça e fez o guisado e trouxe papai.
Está aqui o guisado, me abençoe. Ele falou, não, já te abençoei. Não, o senhor não me abençoou. Já te abençoei, sim, não. Aí ele descobriu a trapaça. Papai, me dá mais um tiquinho de bênção, não tem mais não. Aí ele quis matar Jacó. E Jacó fugiu. E passou a noite em um lugar. E ele pegou uma pedra, fez de travesseiro e deitou. E à noite ele viu a porta do céu aberta e os anjos subiam e desciam a escada. E ele falou, verdadeiramente esse lugar é terrível. E Deus está neste lugar. E nessa abertura da porta, Deus falou para ele, olha, vou te abençoar muitíssimamente. Vou engrandecer o seu nome. Tua descendência será poderosa na terra. Você será fecundo e próspero. E ele falou, verdadeiramente Deus está neste lugar. Ele se levantou, ergueu um altar e derramou óleo sobre o altar e deu nome ao lugar de Betel. Betel quer dizer casa de Deus. E ele se levantou dali crendo naquelas palavras e naquela promessa. Só que ele fez o voto do si. Por isso que muita gente chama de voto de Jacó, o voto do si. Sabia que a gente faz isso? Se Deus me curar, eu vou fazer isso. Se Deus me der uma nova chance, eu vou fazer isso. Muita gente fala isso, principalmente quando está no leito da enfermidade, às vezes até desenganado da medicina. Senhor, se o Senhor me der mais uma oportunidade, eu vou sair daqui e vou pregar até para os postes na rua. Senhor, se o Senhor me der mais uma oportunidade, eu vou sair daqui e vou fazer caridade para os pobres. Senhor, se o Senhor me der mais uma oportunidade, isso chama voto de Jacó, voto do sim. Porque nós podemos ser afirmativos diante de Deus. Deus, eu quero fazer a sua obra. Talvez fui negligente até chegar aqui, mas agora eu vou trabalhar para o Senhor. Isso com sinceridade no coração, porque Ele conhece até os nossos pensamentos. E, antes de serem formulados, segundo estudiosos, nós temos 10.000 pensamentos por dia, e antes de serem formulados, o Senhor já os conhece. Então ele saiu dali falando, se o Senhor for comigo nessa jornada, se o Senhor me der pão para comer, água para beber, se o Senhor for comigo, se o Senhor me prosperar igual o Senhor falou, se o Senhor fizer de mim uma nação poderosa, um povo poderoso, certamente eu darei ao Senhor o dízimo de tudo que me deres. Então ele fez esse voto sem saber, talvez na sua ignorância, mas colocando condição para Deus, o que nós não podemos fazer. E ele foi para onde? Para a terra de um tio dele, irmão da mãe dele, um homem chamado Labão. E ele chegou lá e começou a trabalhar para o tio dele. E Deus começou a prosperar, porque o tio dele vivia numa miséria. Mas Deus prometeu para ele, e Deus era com ele. E ele prosperou, começou a prosperar. E nessa jornada ali com o tio dele mudou o salário dele 10 vezes. Porque tudo que o tio dele fazia com a intenção de prejudicar ele, Deus só prosperava. Houve um tempo que eles tiveram uma sociedade em gados. E nascia muito gado branco e pouco preto e pouco salpicado. Aí Labão falou, olha, na nossa sociedade, o gado branco que nascer é meu e salpicado e malhado é seu. Aí passou a nascer só salpicado e malhado. Aí ele falou, não, vamos mudar a nossa sociedade. Tudo que nascer salpicado e malhado é meu e branco é seu. Aí nascia só branco. Um dia ele mudou a sociedade de novo e falou, olha, a partir de hoje, branco e preto é meu e salpicado e malhado é seu. Aí Deus deu uma inteligência para ele. Ele foi e pegou varas, e fazia igual cobra coral. Quem conhece cobra coral sabe que ela tem um gomo preto no seu couro e um vermelho, um preto e um vermelho, um preto. E ele fez isso na vara. E quando o gado concebia, quando ia beber água. Quando o gado ia beber a água, e ele olhava para aquela vara salpicada, só nascia salpicado. Aí Labão teve que entender que Deus realmente era com ele. E Jacó prosperou. E Jacó quis casar com Raquel.
Labão falou assim, ela devia ser muito bonita. Trabalha 7 anos para mim que eu deixo você casar com a Raquel. Ele trabalhou 7 anos. No dia do casamento, fizeram um festão. Entortaram Jacó no querosene. Resultado? Ele tinha uma filha mais velha lá que talvez estava encalhada. Jacó, pode ir para lá, para sua casa, que eu vou mandar Raquel para você. Aí mandou Lia. No outro dia, acordaram são só de ressaca. E quem estava lá? Lia. Passaram a noite. Ele levantou bravo, queria matar Labão. Labão falou, não, trabalha mais 7 anos que eu te dou Raquel. Trabalhou 14 anos para casar com Raquel. Então foi a vida ali. Quando ele viu que já estava próximo, que ele tinha Raquel e mais as concubinas e Lia, e já tinha filhos, já tinha 11 filhos, não é? Aí o que acontece? Ele decidiu ir embora. Labão, eu quero minha parte de tudo que nós construímos aqui, porque eu vou embora e tal. E Labão concordou, porque já estava bem próximo. Quando eles vão saindo, Raquel vai e furta os pontos de contato, como eu já disse aqui nas ministrações, as imagens de escultura do pai dela. E leva. E o homem, quando descobriu que as imagens sumiu, ele bateu atrás. E apanhou Jacó acampado em um lugar com seu pessoal. E muito bravo. Alguém furtou meus ídolos. E Jacó falou, pode procurar no acampamento. Com quem for achado os seus ídolos, esse é digno de morte. Olha só como que a palavra ou as palavras têm poder. E ele procurou, mas quando chegou em Raquel, ela estava assentada em uma montaria, e ela disse, papai, não me deixe quieta aqui, eu não estou bem, eu estou naqueles dias de costume das mulheres. Labão foi embora, mas os ídolos estavam ali. E Raquel estava grávida de Benjamim, o último filho que seria dos filhos de Jacó, último filho de Jacó, e mais novo que José. E quando ela foi dar à luz a Benjamim, teve complicação no parto. As parteiras disseram, ou salvamos a criança, ou salvamos a mãe. Jacó amava muito a Raquel. E ele falou, a ter que escolher, eu escolho salvar Raquel. Só que as coisas complicaram muito e Raquel não se salvou, salvou Benjamim. Mas quando ela estava prestes a morrer, ela falou, esse menino vai se chamar Benoni. Esse nome significa filho da dor. E Jacó, então, vendo que aquilo ali seria uma palavra, uma maldição que teria sequência na família, ele quebrou aquela maldição ali e falou, não. Antes dela morrer, falou, não. Esse menino vai se chamar filho da alegria. E assim Raquel morreu. Mas, quem era Jacó? Qual era a sua identidade verdadeira? Ele já tinha tudo, filhos, já tinha já todos os seus filhos, né, os 12, os que formaram as 12 tribos de Israel. Mas quem era ele de fato? E um dia ele deixou sua comitiva acampada e atravessou um lugar chamado, atravessou um riacho e foi para um lugar chamado Val do Jaboque. E ele falou, hoje eu vou ter um encontro com Deus. E hoje eu quero que Deus fale para mim quem de fato eu sou e o que ele quer comigo. Eu quero saber a minha identidade, meu nome verdadeiro. Então, quando ele está lá ali buscando resposta de Deus, apareceu o anjo com a espada na mão. Irmãos, o anjo cortou Jacó na espada. E, por misericórdia, porque o livro do profeta Isaías diz que um anjo só matou 180 mil homens
no exército dos assírios. Então, Jacó lutou com o anjo a noite inteira. Mas quando o dia amanhecendo, o anjo tinha que ir embora. E quando ele viu que o anjo ia embora, ele falou, não, você não vai embora, não. Ele grudou no anjo. É por isso que fizeram esse louvor, né? Jacó segurou o anjo, agarrou o anjo e não quis soltar. Jacó segurou o anjo, agarrou o anjo e não quis soltar. O anjo lhe perguntou, o que queres que eu te faça? Jacó respondeu assim, me dá a minha bênção para depois subir. Então ele agarrou no anjo, o anjo falou, me solta. Ele falou, não sai eu não te deixo sair daqui enquanto você não me abençoar. E o anjo perguntou, qual que é seu nome? Aí era a hora do vamos ver. E agora? Se eu falar mentira para o anjo, ele me mata aqui mesmo. Eu vou ter que ser sincero com ele, porque não adianta eu mentir para ele. E ele começou a falar o significado do seu nome. Meu nome é Jacó. E aí, automaticamente o anjo já sabia o sinônimo, o significado. E ele falou, a partir de hoje, o seu nome não se chamará mais Jacó, mas o seu nome será Israel. Porque como príncipe, você lutou com Deus e com os homens e prevaleceu. Israel. Por isso surgiu esse nome hoje, que é o nome que é considerado por todo mundo. E os olhos da terra estão voltados para Israel, por causa da ação de um patriarca que decidiu deixar a vida, ou melhor, ou a confusão da sua existência, a crise da sua existência, sem saber de fato quem ele era e sem, às vezes, até mesmo interesse de buscar a verdade ou falar a verdade. E esse Deus que mudou a vida de Jacó, como nós vamos ver aqui, olha só, bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio e cuja esperança está posta no Senhor, seu Deus, que fez os céus e a terra e o mar e tudo quanto neles há, e que guarda a verdade para sempre. Esse mesmo Deus, ele faz justiça aos oprimidos. Né? Quando a gente lê Isaías 60, nós vamos ver lá. Né? Deus faz pacífico os nossos exatores. Né? Que faz justiça aos oprimidos e que dá pão aos famintos. Olha que maravilha. O Senhor solta os encarcerados. O que significa isso? Ele quebra correntes, ele quebra aguilhões, ele quebra cadeias malignas, ele quebra prisões. E mais do que isso, não é? O Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos. O Senhor guarda os estrangeiros, ampara o órfão e a viúva, mas transtorna o caminho dos pecadores. O Senhor reinará eternamente. O teu Deus, ó Sião, ó povo de Deus, ó igreja do Senhor, é Deus de geração em geração. E a orientação do salmista é: louvai ao Senhor. Louva ao Senhor porque você precisa de um milagre. Louve ao Senhor porque está tudo bem, porque Deus já fez o seu milagre. Louve ao Senhor porque por aquilo que você almeja, por aquilo que você sonha, por aquilo que você deseja conquistar. Louve ao Senhor pela sua bondade, pela sua benignidade, pela sua misericórdia, pelas suas maravilhas. Louve ao Senhor, como Tiago 5,3 diz: está alguém entre vós aflito? Ore. Fala com o Senhor. Então, quer dizer, esse louvor pode ser uma oração
que vai chegar diante do trono do Senhor. Está aflito? Ore, reconhecendo a soberania de Deus. Está contente? Ó, que maravilha! Obrigado, Senhor. Eu te louvarei de todo o meu coração. Eu te louvarei durante toda a minha vida, como o salmista disse aqui. Mas está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros, chame as autoridades, chame as pessoas da igreja, chamem os homens de oração, de intercessão, mulheres de oração, de intercessão, de guerra, e orem sobre o doente, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. A palavra diz o quê? A oração da fé é que vai salvar o doente. O Senhor o levantará. E se a enfermidade for consequência de pecado não confessado, a palavra diz o quê? Seus pecados ser-lhe-ão perdoados. Jesus diz o quê? O Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados. E quando ele disse isso, ele disse à pessoa, levanta e anda, vá e não peques mais. Isso Jesus falou. Então, o Senhor reinará eternamente. O teu Deus, ó Sião, é Deus de geração em geração. Louvai ao Senhor vosso Deus. Amém.